Paz do Senhor, irmãos. Hoje é 9 de abril de 2020. Estamos ainda de quarentena devido ao Covid-19. Estamos orando pela nação, pelo nosso país e pelo mundo inteiro para que passe essa turbulência, essa tormenta sobre as nossas vidas. Hoje estamos finalizando a nossa série de Neemias no capítulo 13. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias e lerem junto comigo. Alguns versículos e porções bíblicas eu estarei lendo e colocando aqui no vídeo para que os irmãos possam acompanhar. Hoje, como eu disse, finalizando, estaremos falando sobre preservando o que se conquistou. Em função da ausência de Neemias em Jerusalém, várias de suas conquistas começaram a receber grandes ameaças, de diversas formas, e não só apenas de inimigos, mas de pessoas próximas a ele. E por isso Neemias precisou voltar a Jerusalém e corrigir os rumos que estavam acontecendo em relação às suas conquistas. Já pensou que quando a gente alcança nossas conquistas, quando a gente alcança o que desejamos, nós posteriormente teremos que lutar para manter nossas conquistas? É isso que Neemias precisou de fazer. Ele lutou para manter suas conquistas e é isso que nós trabalharemos hoje. Hoje falaremos sobre 4 posturas que devemos tomar para manter as nossas conquistas. A primeira postura que devemos tomar é não fazer concessões em relação ao mal. No capítulo 13, versículos 4 a 9, Eliasibe, o sacerdote, ele abre as portas da comunidade, abre as portas da sua família, traz concessão para Tobias e permite que Tobias se case com seus familiares. E aí, por causa disso, existe uma mistura genética ali de pessoas impuras no meio do povo de Deus. E não apenas isso, mas também Tobias teve a permissão, através de Eliasibe, de morar numa das câmaras do próprio templo do Senhor. E por causa disso, essa concessão houve grandes consequências e problemas severos que nós vamos falar no ponto 2. Nós não podemos tolerar o mal em nossas vidas. Não há como negociar, fazer negociação com o mal. Se ele não pode estar perto de nós, que ele não esteja perto de nós. Que a gente possa evitá-lo para que possamos ter uma vida espiritual saudável. Eu e a minha casa servindo ao Senhor. Não relativizar a palavra de Deus. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento era proibido trabalhar aos sábados. E eles começaram a trabalhar porque eles começaram a entender que não havia problema algum fazer algum tipo de trabalho no sábado. E Neemias, que demonstrou grande zelo pela palavra de Deus, que não negociava de forma alguma, ele era firme em suas convicções, ele foi contra e boicotou toda forma incorreta em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é algo absoluto, irmãos, ela não é relativa. Devemos obedecer à palavra sem questionar, sem negociar e sem relativizar. É o que está escrito, então é assim que deve ser feito e é assim que nós devemos trabalhar e viver em nossas vidas. Está escrito, prevaleça como lei sobre as nossas vidas. E quarto e último ponto, não aceitar o jugo desigual. No versículos 23 e 24 diz assim: E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Veja as consequências de um casamento misto. Os filhos não estavam aprendendo a língua judaica e, consequentemente, não tinham a cultura judaica e, naturalmente, não ouviam da palavra de Deus. Esse é o risco de um casamento misto, um risco de casamento de cristão com não cristão. Eu tenho o costume sempre de dizer na igreja que cristão se relaciona com cristão. Cristão tem que se relacionar com o mesmo arraial, para que não haja riscos dessa mistura e de suas consequências que podem trazer grandes tristezas numa família, que é a mistura de povos diferentes.
Eram todas essas crianças, filhos de casal misto, eram educados segundo os costumes de tradição pagã. Porque não a tradição pagã naquela época era mais forte do que a tradição judaica e automaticamente a mais forte dominava. Isso é uma tristeza, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno e essa permissão que nós fazemos pode destruir o nosso lar, para que a gente possa firmemente dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que possamos então manter uma tradição, a tradição de relacionamento entre iguais. Eu vou me relacionar apenas com aqueles que se pareçam e entendam comigo juntamente com o Senhor. E para finalizar, eu trago a leitura bíblica em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 a 18, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18 e último: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então que a gente possa entender e viver as formas de se preservar o que se conquistou, levando para a nossa vida todas essas 4 posturas, e que a gente possa se manter fiel até o fim e esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados nesse final de noite, para a glória de Deus. Amém.